Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que essa reta final para nós vai ser bênção demais. Nós já estamos realmente nos últimos livros do Novo Testamento, né? Mais precisamente nas cartas. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem ministrado a tua vida, tem falado com você, tem te chamado a atenção para alguns ensinos que Paulo tem nos trazido, né? Que é tão vivo, é tão novo, né? Para os nossos dias. Cada um desses ensinos, eles se renovam todas as manhãs, né? A palavra de Deus é essa renovação. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças, nós queremos te agradecer, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos direcionado, nos guiado, nos ensinado. O Senhor tem sido nosso amparo, o Senhor tem sido nosso refrigério, Pai, mesmo em meio às circunstâncias, à correria, o dia a dia extremamente puxado. Espírito Santo, muito obrigado por cada momento que o Senhor nos chama a atenção para nos voltarmos para o Senhor, para ouvirmos um louvor, prestarmos atenção naquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, porque em todo o tempo o Senhor tem sido muito bom conosco. Fica conosco mais um dia, Pai. Ministra a nossa vida através desta carta e que o Senhor possa, até os últimos dias desse ano, Senhor, ainda trazer muita novidade à nossa mente, ao nosso coração. Nós desejamos e ansiamos, Senhor, te conhecer cada dia mais. Muito obrigada, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas e queridos. Vamos lá, então? Hoje nós vamos ler a carta de Paulo a Tito, um outro amado de Paulo, né? Que a gente vai ver o que ele está escrevendo para nós. Hoje é o terceiro dia dessa semana 52, praticamente semana que vem é a última semana, né? Nós vamos ler Tito hoje, depois 1 Pedro, terminamos essa semana com o livro de Hebreus, que é tremendo, e aí semana que vem a gente vai para as últimas cartas, né? De Timóteo, Pedro, João e Apocalipse. Vamos lá, gente? Então, Tito, capítulo 1, 2 e 3, né? Uma carta bem pequenininha. A gente vai estar lendo esses 3 capítulos hoje. Tito, capítulo 1, diz assim: Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus, a verdade que transforma vidas, a fim de que tenham a vida eterna que Deus lhes prometeu antes do princípio do mundo. E ele não pode mentir. E agora, em seu próprio e devido tempo, ele revelou essa palavra para que eu a anuncie a todo mundo. Por ordem de Deus, nosso Salvador, eu fui encarregado de fazer essa obra para ele. A Tito, que é verdadeiramente meu filho na fé, sua e minha. Graça e paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deixei-o aí na ilha de Creta, a fim de que você pudesse fazer tudo quanto fosse necessário e pusesse em ordem o que ainda faltava e que nomeasse em cada cidade líderes que seguissem as instruções que eu lhe dei. Os líderes que você escolher devem ser bem conceituados e que ninguém possa culpá-los de nada. Devem ser maridos de uma só mulher e seus filhos devem amar ao Senhor e não ter fama de desordeiros ou de ser desobedientes a seus pais. Os bispos devem ser homens de vida irrepreensível, porque são ministros de Deus. Não devem ser orgulhosos, nem briguentos, não devem ter o vício de bebida, nem ser violentos, nem ser gananciosos por dinheiro. Devem gostar de ter hóspedes em casa e amar o bem. Devem ser homens sensatos e justos, devem ter a mente pura e ser dotados de domínio próprio. Sua crença na verdade que lhes foi ensinada deve ser forte e firme, a fim de que possam ensiná-las aos outros e mostrar aos que discordam deles onde é que estão errados. Pois há muitos que se recusam a obedecer, isto é, especialmente entre aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Eles não passam de faladores e enganadores, e é preciso fazê-los calar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês.
Um deles, um profeta nascido em Creta, disse a respeito deles: estes homens de Creta são todos mentirosos, são como animais preguiçosos e só vivem para encher a barriga. E isso é uma verdade, porque, portanto, fale aos fiéis daí tão severamente quanto necessário para fazê-los fortes na fé, para que deixem de dar ouvidos às lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo, mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo, pois sua mente é impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. São corruptas e desobedientes, imprestáveis para fazer qualquer coisa boa. Paulo começa, a carta ao seu discípulo Tito, falando para ele que ele está ali na ilha de Creta para pôr ordem nas situações que estão, às vezes, descontroladas. E em qual aspecto? Novamente, eu vim falar para vocês, esse primeiro século, os primeiros 100 anos da igreja, depois da morte de Jesus, foram anos de muitos desafios tanto na pregação do evangelho, que tinha a sua rejeição por alguns, tinham a sua resistência até por parte do próprio Império Romano, mas por outro lado tinha, na verdade, uma dificuldade ainda maior pelos falsos mestres, pelos falsos discípulos, pelos falsos líderes que foram se levantando com o intuito de trazer desordem ao corpo de Cristo, trazer somente, eram gananciosos por dinheiro, por status, por posição, estavam a fim de encher as suas barrigas com o dinheiro da igreja, serem sustentados pela igreja, só que não faziam jus à pregação do evangelho e ao ensino que os apóstolos estavam então ensinando às igrejas, essa dificuldade ela perpassa, ela passa por todos esses 2000 anos da igreja. Nós encontramos quase que as mesmas dificuldades que nós tínhamos no primeiro século, nós continuamos tendo ao longo desses 2000 anos de igreja. Infelizmente, nós sofremos com as mesmas dificuldades no meio do corpo de Cristo. Capítulo 2. Mas quanto a você, defenda a vida decente que acompanha o verdadeiro cristianismo. Ensine os homens mais velhos a serem moderados e dignos de respeito. Eles devem ser sensatos, devem conhecer e crer na verdade e fazer todas as coisas com amor e perseverança. Ensine as mulheres mais idosas a serem calmas e atenciosas em tudo quanto fizerem. Não devem andar de um lado para o outro, falando mal dos outros, e não devem estar escravizadas ao vinho, e sim ser mestras do bem. Essas mulheres mais idosas devem instruir as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e seus filhos, e a serem sensatas e terem a mente pura e estarem ocupadas em seus próprios lares, serem bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser difamada por aqueles que as conhecem. Do mesmo modo, exorte os jovens a que se conduzam com todo cuidado, levando a vida a sério, e nisso você mesmo deve ser para eles um exemplo nas boas obras. Que tudo o que você fizer revele o seu amor pela verdade, e no ensino seja íntegro e sincero. Sua linguagem deve ser tão sensata e equilibrada que alguém que quiser questionar sinta vergonha de si mesmo, porque não haverá nada a censurar em tudo o que você diz. Exorte os escravos a que obedeçam aos seus senhores e façam o melhor possível para deixá-los satisfeitos. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se dignos de inteira confiança. Dessa maneira, levarão as pessoas a desejarem crer no ensino de Deus, nosso Salvador, porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos, e junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer boas obras. Você deve ensinar essas coisas e estimular o seu povo a fazê-las, corrigindo quando for necessário, com toda a autoridade. Não permita que ninguém pense
que o que você diz não tem importância. Capítulo 2 ele fala sobre o exemplo, né, que Tito deve ser para os jovens. Ele pede para que ele ensine as mulheres mais idosas, né, as mais maduras, as mais experientes, ensinem as mais jovens a amar os seus maridos e os seus filhos, e que elas então sejam exemplo nessas atividades, inclusive em submissão ao marido, em cuidado do lar, que elas não fiquem por aí, né? Paulo sempre exorta as mulheres para que tenham decência em tudo que façam, sejam moderadas em tudo que fazem, né? Sejam mulheres realmente íntegras e sinceras na obra de Deus, porque assim elas não trarão nenhum tipo de escândalo. A mulher, por um lado, ela tinha ou uma maneira muito submissa de servir a sua casa e o seu marido, ou elas eram extremamente escandalosas na sociedade, né? Então a gente tinha sempre esse contraponto. E Paulo, sabendo que muitas mulheres que eram sacerdotisas ou que eram de outras religiões da época, elas se convertiam ao evangelho, elas traziam um pouco desse escândalo para dentro do corpo de Cristo. Então a mulher precisa ser sensata, a mulher precisa ser sábia, a mulher precisa ser aquela que realmente edifica o lar. E são as mais velhas que podem ensinar as mais jovens, né? Paulo então pede para Tito ensinar a todos eles, os homens também, né? Ele fala um pouquinho no começo, mas ele dá ênfase aí tanto aos jovens quanto às mulheres. Capítulo 3, para a gente finalizar essa carta, que é pequenininha. Lembre ao seu povo o dever de obedecer ao governo e às suas autoridades, que estejam sempre submissos e prontos para qualquer trabalho honesto. Não devem falar mal de ninguém, nem contender, mas sim ser bondosos e verdadeiramente atenciosos para com todos. Antigamente, nós mesmos também éramos insensatos e desobedientes, éramos enganados pelos outros e nos tornamos escravos de muitos prazeres malignos e desejos ruins. Nossas vidas estavam cheias de rancor e inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, então ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós com maravilhosa abundância. E tudo por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez, a fim de que ele nos pudesse declarar justos aos olhos de Deus. Tudo por causa da sua grande graça, tornando-nos seus herdeiros. E agora podemos participar da esperança da vida eterna que ele nos dá. Esse ensinamento que eu lhes compartilhei é verdadeiro. Insista nele, a fim de que os fiéis não deixem de praticar boas obras o tempo todo. Por isso é bom e útil para todos. Não se envolva em discussões sobre questões tolas e ideias controvertidas. Afaste-se de disputas e contendas a respeito da obediência às leis judaicas, pois esse tipo de assunto não tem nenhum valor, só prejudica. Se alguém está provocando divisões entre vocês, devem ser-lhe feitas uma primeira e uma segunda advertência. Depois disso, cortem as relações com ele, pois tal pessoa tem um senso de valor errado, está pecando e por si mesma está condenada. Estou planejando enviar-lhe Artemas ou então Tíquico. Logo que algum deles chegar aí, por favor, procure vir encontrar-se comigo em Nicópolis, o mais depressa possível, pois o que puder para ajudar Zenas, o advogado, e Apolo na viagem deles. Veja que eles tenham tudo de que precisam. O nosso povo deve aprender a dedicar-se à prática das boas obras e ajudar os outros em caso de necessidade, para que assim as suas vidas sejam frutíferas. Todos os que estão comigo mandam lembranças. Peço-lhe que apresente a minha saudação a todos os amigos na fé. Que a graça seja com todos vocês. Paulo adverte Tito, né, a continuar ensinando, a continuar perseverando nos ensinos que ele já tem recebido até ali, para que a igreja seja continuamente, né, lembrada a respeito do sacrifício de Jesus, dessa regeneração que acontece através do Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas abundantemente, Paulo diz aqui, né? Paulo fala para ele evitar discussões. Gente, como Paulo nos avisa
sobre discussões sem sentido no meio da igreja, sobre discussões sem um fundamento real de edificação. E hoje você vê que nós estamos lendo cartas que foram escritas há mais de 2000 anos atrás, e hoje a gente vê na internet, nas redes sociais, tantas discussões dentro do corpo de Cristo, tantos debates, tantas discussões mesmo, né? Ataques diretos a pensamentos, a igrejas, a placas, a ministérios, a pessoas, e que nada disso leva o corpo de Cristo ao crescimento. Pelo contrário, leva ao escândalo, leva à difamação de líderes, de pessoas, de igrejas, e isso com certeza essas pessoas darão contas ao Senhor pelas pessoas que elas escandalizaram, pelas pessoas que elas difamaram, pelas pessoas que elas fizeram o mal, né, através desses assuntos, dessas discussões que não levam a lugar nenhum. Então, o meu conselho para vocês, e esse é um conselho que eu tenho tentado seguir, não se envolva em discussões desnecessárias nas redes sociais. Não olhe para as redes sociais dessa maneira infame que as pessoas têm olhado, desejando mal para outras igrejas, desejando mal para outros irmãos, mostrando escândalos, né, no meio da igreja, para mais pessoas verem. Se você ver uma reportagem, se você ver um post, se você ver um story falando sobre algum assunto que traga escândalo para o corpo de Cristo, não reposte isso, não passe isso para frente, não faça disso uma verdadeira fofoca no meio das redes sociais. Deus trará juízo sobre cada uma dessas atitudes que essas pessoas têm feito. Nós precisamos resguardar o corpo de Cristo. Nós precisamos fazer como a Bíblia diz, para nós exortarmos uns aos outros em amor e não espalhar fofoca, não espalhar discussões pelas redes sociais. Esse é meu conselho, baseado no conselho de Paulo a Tito, né? E que a gente possa então permanecer fiel ao Senhor em tudo isso que Paulo tem nos ensinado nessas cartas, tudo que Paulo tem falado aos nossos corações durante esses últimos dias, né? Amanhã a gente vai entrar na carta de Pedro, e aí tem um pouquinho de diferença na forma de escrever, né, suas cartas. Nós vamos ler 1 Pedro amanhã, depois a gente entra em Hebreus, que também não tem um autor definido, então a gente percebe uma certa diferença nos seus escritos, né, no livro de Hebreus, e depois a gente vai para depois João também, que tem uma outra forma também de escrever as suas cartas, e eu amo as cartas de João que a gente vai ler semana que vem, que são cartas pequenas, mas são tão profundas, tão poderosas. João tinha uma intimidade com o Espírito Santo para escrever sobre a divindade de Jesus, sobre a vida, né, de Deus na vida dele, que era tremendo. Nós vamos ser muito impactados semana que vem. Então, peço para vocês não desistirem da nossa leitura. Estamos realmente nos últimos dias. Hoje já é dia 20, né, de dezembro. Então, a gente tem aí mais 11 dias para finalizar essa leitura, e eu creio que o Senhor vai nos levar triunfantemente até o dia 31 de dezembro. E para aqueles que desejarem estar conosco aí na leitura do ano que vem, nós já fizemos o grupo, já estamos divulgando aí, né, nas nossas redes sociais, no nosso status. Se você desejar entrar, só chamar aí no Instagram, né? Quem me segue no Instagram ou quem tem WhatsApp, nos vídeos aqui do YouTube, lá do começo, eu colocava o meu e-mail também. Se você deseja estar com a gente na leitura do ano que vem e quer participar do grupo do WhatsApp, chama aí que a gente pode estar te adicionando ao grupo. Amém? Deus abençoe, gente. Ótimo dia aí para vocês, ótima quarta-feira, né? Que o Espírito Santo realmente possa estar cada dia mais nos iluminando para nós compreendermos a verdade da palavra, para vivermos, né, esse evangelho como ele realmente precisa ser vivido. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.